Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Um bom dia cheio de alegria. Tia está morrendo de saudade de todos vocês. Professora Maria de Nazaré, Escola Nikkei. Nosso conteúdo sobre hoje, nós vamos estar falando sobre o ar poluído. Vamos dar continuidade no nosso assunto anterior que falamos sobre o ar. Hoje nós vamos falar sobre o ar poluído. A data de hoje, 19/8/2020, disciplina Ciências. Pensamento do dia, crianças. Preserve, cuide do que é seu, para não ter que comprar outro. Gustavo Cerbasi. Então, preserve, cuide do seu ambiente, né? Cuide do que é seu, para não ter que comprar outro. Certo, crianças? Vamos dar início à nossa videoaula, falando sobre o nosso assunto, que vai tratar sobre o ar poluído. O que é a poluição do ar? Vocês sabem me responder, crianças? A poluição atmosférica refere-se às alterações da atmosfera susceptíveis de causar impacto a nível quê? A nível ambiental ou de saúde humana. Através dessa contaminação que vem ser através dos gases, certo? Então, através da contaminação por gases, partículas sólidas, líquidas, em suspensão material biológico ou energia. A adição dos contaminantes, que são esses gases, pode provocar danos. Esses gases provocam danos diretamente aonde, crianças? Diretamente na saúde humana ou no ecossistema, podendo estes danos ser causados por elementos resultantes dos contaminantes. Para além de prejudicar quem? Prejudicar a saúde, pode igualmente reduzir a visibilidade, diminuir a intensidade da luz ou provocar odores desagradáveis. Tudo isso está retratando a poluição atmosférica. Quando começou a poluição do ar? Quando foi que começou, crianças? Entretanto, antes de eu falar quando começou, sabemos, né, como eu acabei de falar para vocês, sabemos que o ar ele é composto de quê, criança? Ele é composto de gases essenciais para quem? Essenciais para os seres vivos. Mas essa ação, ela é um pouco negativa. Por que ela é negativa? Ela é negativa do homem sobre o meio ambiente. Tem causado grandes prejuízos ao ar que respiramos. Certo, crianças? Então, quando começou a poluição do ar? A partir de meados do século XVIII, com a Revolução Industrial, aumentou muito o quê? Aumentou muito a poluição do ar. A queima do carvão mineral despejava aonde? Despejava na atmosfera das cidades industriais europeias toneladas de poluentes. A partir deste momento, o ser humano teve que conviver com quem? O ser humano teve que aprender a conviver com o ar poluído e com todos os prejuízos advindos deste progresso, certo? Então, vem junto aí no pacote os prejuízos. No entanto, a poluição do ar ela é provocada, né, pela liberação de gases extremamente tóxicos e que compromete os seres vivos do ambiente.
A poluição pode acontecer por quê? A poluição ela pode acontecer através das partículas suspensas no ar e pela produção de gases tóxicos, certo? A poluição, ela é o quê, crianças? A poluição, ela é uma geração. Por que ela é uma geração? A poluição gerada nas cidades de hoje, elas são o quê? Elas são um resultado, principalmente, como eu já disse, né? Principalmente da queima de combustíveis fósseis, como por exemplo, o carvão mineral e derivados do petróleo. Quem são esses derivados do petróleo? Vão ser a gasolina e diesel, que é o que o papai abastece lá no carro, na moto, né? É utilizado em outras coisas, certo, crianças? A queima destes produtos, ela tem lançado uma grande quantidade de quê? Prestem bem atenção. Ela tem lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono. Que é isso, professora? Isso é gás carbônico. Na atmosfera, estes dois combustíveis, eles são responsáveis pela geração de quê? Eles são responsáveis pela geração de energia. Essa energia é ela que alimenta os setores industrial, elétrico e de transporte de grande parte das economias do mundo. Por isso, deixá-los de lado atualmente é extremamente difícil, porque nós dependemos, né, desse transporte, nós dependemos dos setores industriais. Então, é extremamente difícil. O resultado. Qual é esse resultado, crianças? Andar nas ruas de uma cidade grande pode não ser um passeio muito gostoso, certo? Muitas vezes nós sentimos em uma cortina de fumaça. Vocês já perceberam quando vocês estão fazendo um passeio, né, na cidade, aqui mesmo na nossa cidade? Nós sentimos em uma cortina de fumaça e fedor, barulho e confusão, certo? Fica difícil o quê? Fica difícil respirar e ficamos sem fôlego na maioria das vezes. Parece até que estamos em um filme de ficção científica, daqueles em que o futuro é aterrorizante. Vocês já sentiram essa sensação quando vocês estão passeando pela cidade, ou aqui na nossa cidade, ou em outras cidades, se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, fazendo um passeio com a família de vocês? Esta poluição, ela tem gerado diversos problemas nos grandes centros urbanos. A saúde do ser humano, por exemplo, ela é o quê? Ela vai ser a mais afetada. Com quem? Com essa poluição. E as pessoas, né, ou seja, o ser humano, eles vão adquirir que tipos de doença? As doenças respiratórias, como a bronquite, rinite alérgica, alergias e asma. Levam milhares de pessoas aonde? Levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos. No livro de vocês, na página 101, ele fala aí, como consequência, né, isso está aqui, isso que eu vou fazer a leitura aqui, está na página 100. Como consequência, a vida dos seres vivos fica ameaçada.
e fatores como a morte de seres vivos, os problemas de saúde no homem, dificuldade respiratória que eu acabei de citar para vocês. Além desses que eu acabei de citar, também tem irritação nos olhos, problemas no coração, intoxicação e a distribuição no meio ambiente. E nós vamos ter um grande passo, que é o efeito estufa, que a gente já vai aprender o que é o efeito estufa, que é uma inversão térmica que pode ocorrer e causar sérios danos à sobrevivência humana e animal. Certo, crianças? Existe também os automotores, as indústrias e as ações humanas que soltam resíduos e fumaça, que se misturam com quem? Que se misturam com o ar da atmosfera, aumentando assim o quê? O que vai aumentar? A poluição. Aí eu trouxe uma imagem do planeta, né? Esse planeta, ele tá o quê? Poluído ou não poluído? Esse planeta está poluído. E aí eu trouxe outra imagem causada pelas indústrias, que são escapamentos de fumaça. Estão observando aí a imagem? Agora sim, nós vamos adentrar. Já. Agora sim, né, criança, nós vamos adentrar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um processo ele é um processo natural do planeta para manter a temperatura da Terra numa média ideal para a continuidade do quê? Para a continuidade da vida. Mas a ação de quem? A ação do homem e o avanço das indústrias faz com que o efeito estufa aumente significativamente a temperatura da Terra a cada ano. Quer dizer que vai aumentando esse efeito estufa em relação a cada ano essa temperatura aumenta. Como acontece? No livro de vocês, na página 103, vocês podem também estar dando uma lida. Eu estou fazendo um complemento ao livro de vocês. Como é que acontece? Os raios provenientes de quem? Do Sol, ao ser emitidos para onde? Ao ser emitidos para a Terra. Eles vão ter dois destinos. Parte deles é absorvida, prestar atenção aí nos destinos deles. Parte deles é absorvida e transformada em calor, mantendo o planeta quente, enquanto a outra parte, olha o outro destino para onde vai. A outra parte é refletida e direcionados aonde? A quem? São direcionados ao espaço, como radiação infravermelha. Beleza? Causas do efeito estufa. Vamos lá aprender um pouquinho sobre as causas do efeito estufa. O homem prejudica o quê? O homem, ele prejudica o meio ambiente com uma enorme facilidade. Algumas ações causadas pelo homem, inconsequentemente, como conduzir o automóvel, e outras nem tanto, como as queimadas, desmatamentos de floresta. E há também a ação de quem? Há também a ação das indústrias, que através da incineração de resíduos ou da libertação de gases tóxicos para onde? Para a atmosfera. Certo, crianças? Olha aí as causas. Estão vendo aí?
Observe bem a imagem aí. Isso são as causas. Preste bem atenção. Agora a gente viu as causas. Agora nós vamos ver as consequências do efeito estufa. Os gases são oriundos principalmente da queima de combustíveis fósseis e o desmatamento em excesso, certo? Tudo que é feito em excesso, ele vai ter consequências. O efeito estufa causa um superaquecimento, certo? Provocando o quê? Provocando consequências desastrosas. Como? Quais são essas consequências desastrosas? São o derretimento de parte das calotas polares, vocês já ouviram falar? Mudanças climáticas, elevação do nível dos oceanos, maior incidência de fenômenos como quem? Como furacões, tufões, ciclones, secas, extinção de espécies e destruição de ecossistemas e ondas de calor. Olha aí as consequências do efeito estufa. Tem as consequências e também tem as suas vantagens. Quais são as vantagens do efeito estufa? O efeito estufa, gerado pela natureza, é, portanto, não apenas um benefício, mas é imprescindível para o quê? Ele vai ser imprescindível para a manutenção da vida sobre a Terra, pois, presta atenção, pois se não existisse efeito estufa, a temperatura da superfície terrestre seria em média cerca de 34 graus, mais fria do que é hoje. E haveria o quê? Haveria gelo no verão, já pensou? Ia haver gelo no verão e as plantas não iriam sobreviver, certo? Agora nós vamos falar sobre as desvantagens do efeito estufa. A grande massa de gases que são emitidos por quem? Que são emitidos pelas indústrias e carro, que são os gases do efeito estufa. Formam o quê? Eles vão formar uma camada sobre quem? Eles vão formar uma camada sobre as grandes cidades, impedindo que o calor se dissipe por completo, fazendo o quê? Fazendo o papel literal de uma estufa sobre aquela região. Isto é o que vem acontecendo, certo? Em todo o planeta. Em todo o planeta vem acontecendo isso. Os gases que são emitidos pelo mundo acumulam-se. Aonde? Eles vão se acumulando na atmosfera, formando uma camada. Essa camada impede que o excesso de raios solares seja refletido de volta para o espaço em forma de radiação infravermelha, beleza? Antes de eu falar sobre as atividades, a atmosfera, né, ela é uma camada de ar pela qual a radiação do Sol atravessa, mantendo o calor necessário à Terra. Parte dessa radiação ela é refletida e parte é absorvida, como vocês viram os dois destinos, ou seja, fica retida na Terra. Com o aumento da concentração de dióxido de carbono, grande parte da radiação refletida está ficando retida onde? Fica retida na atmosfera, e assim aumentando o aquecimento global.
você pode tomar alguns cuidados. O que é possível fazer? É possível tomar alguns cuidados e precauções para diminuir a poluição do ar. O que você pode fazer para diminuir essa poluição? Plantar árvores, diminuir as queimadas, não jogar lixo nas ruas, colocar filtros nas chaminés das fábricas e no escapamento dos veículos, fazer o rodízio de carros ou pegar carona com conhecidos para diminuir o número de automóveis na rua. Você fazendo isso, você está contribuindo, né, para diminuir a poluição do ar. Certo, crianças? Então, vamos lá para nossas atividades. O conteúdo, página 100, 101, 102 e 103. Pratique a leitura. Faça a leitura com prazer. Não faça a leitura com preguiça. Procure entender o teu assunto, lendo uma, duas, quantas vezes for necessário, criança. É como se a gente estivesse na sala de aula, é como se eu estivesse ali, aí na casa de vocês, conversando com vocês, pedindo para vocês fazer a atividade de vocês. Amarra essa preguiça, mata ela se for preciso. Amarra ela, deixa ela amarrada, fala, sai desse corpo, que esse corpo não te pertence, e concentre-se na sua atividade. Certo? Então vamos lá na página 104, a primeira questão. O que causa a poluição do ar? A gente viu o que causa a poluição do ar. É a emissão dos gases poluentes, que é emitida através das indústrias, pelos carros, pelas queimadas, certo? Como o doente pode contaminar o ar? Como é que ele pode contaminar? Através da tosse, dos espirros, né? Por isso que a gente tem que ter todo um cuidado ao espirrar, ao tossir. O que é necessário para evitar a contaminação do ar? O que é necessário fazer? É necessário que haja uma boa ventilação nas casas, nos ônibus, nas escolas, e que se evite a aglomeração de pessoas. Nessa pandemia é o que nós estamos vivendo. Nós estamos tentando, né, evitar as aglomerações devido a esse vírus que causa morte, como vocês sabem. Por isso que nós estamos em casa, vocês aí na casa de vocês, eu aqui na escola, gravando as videoaulas, para que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho. A segunda questão, vocês vão marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Basta ler com atenção. A terceira questão, circule os elementos que contribuem para a poluição do ar e escolha um deles e escreva um pequeno texto apresentando possíveis soluções. Dica aí, são dois aí. São duas figuras que vocês vão ter que circular. A quarta questão, que está na página 105. Marque com X as alternativas incorretas. Ou seja, é a errada que vocês vão marcar. Depois de marcar as erradas, que são as incorretas, vocês vão reescrever elas corretamente. Se ela está errada, você vai transformar ela para que ela fique verdadeira. A quinta, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Poluição do ar, número 1. Número 2, cigarro. Número 3, falta de esgoto. Basta você ler e perceber, né, o significado para cada item, fazer a relação corretamente. A sexta questão, como é a qualidade do ar na cidade onde você mora? Essa resposta ela é pessoal. Letra B, o que pode ser feito pelas pessoas para diminuir a poluição do ar? Acabei de citar aí para vocês o que pode ser feito. Também ela é pessoal. Letra C, o que causa a poluição do ar na sua cidade? Também é pessoal. A sétima, considerando o que foi estudado, de que forma a poluição do ar afeta a saúde? Foi o que eu disse lá, como é que ela afeta a saúde, a poluição do ar? Ela afeta causando doenças o quê? Doenças respiratórias, irritação nos olhos,
problemas do coração, intoxicação, entre outros que foram citados aí no slide e que tem no livro de vocês. A 8ª, escreva 2 atividades realizadas pelo homem que pode contribuir para a poluição do ar. A 9, reorganize as frases, quer dizer que as frases estão desorganizadas. Você vai reorganizar de modo que elas citem cuidados para diminuir a poluição do ar. A 10ª questão, assinale a resposta certa. A 11, explique com suas palavras o que é efeito estufa. A 12ª, pesquise em revistas e jornais materiais que falam do aquecimento global e colhe-as em seu caderno. Beleza, crianças? Eu finalizo com um vídeo para dar continuidade no nosso assunto, só para enriquecer o aprendizado de vocês. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Se concentra no teu dever. Você já não precisa que a mamãe fique lá toda hora. Bora, menino, tu ainda não fez atividade? Faz atividade. Vocês já são alunos do 4º ano. Tem que ter responsabilidade. Vocês já conseguem ler. Diferente do aluno do 1º ano da Tia Beth que necessita de ajuda. A resposta está toda aí no livro de vocês. O slide é para enriquecer o aprendizado de vocês. Vocês conseguem, basta querer, basta prestar atenção. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Pegada Mais Leve apresenta... Saiba mais sobre a poluição do ar. Poluição do ar é a contaminação atmosférica causada pela emissão de gases, líquidos, partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Os principais poluentes costumam ser o monóxido e dióxido de carbono, clorofluorcarbonetos, óxidos de enxofre e de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, amônia, material particulado e ozônio troposférico. As fontes de poluição do ar incluem poeiras desérticas, metano emitido no processo de digestão dos animais, monóxido de carbono emitido nas queimas, atividade vulcânica e microbiológica, decaimento radioativo dos minerais, decomposição de matéria orgânica, fábricas, usinas de energia, incineradores, veículos automotores, aerossóis, tinta, spray de cabelo e outros solventes, emissão de amônia pelo uso de fertilizantes e atividade mineradora. Efeitos da poluição do ar. Na saúde humana, ela pode causar irritação na garganta, nariz e olhos, problemas respiratórios, cardíacos e pulmonares, câncer, dano ao sistema imunológico e reprodutivo. Ela também causa chuva ácida. Esse tipo de chuva causada pela poluição do ar acidifica a atmosfera e os corpos hídricos, causando morte de animais marinhos, danos nas florestas, corrosão nos prédios e outras estruturas das cidades. Diminuição na camada de ozônio. O ozônio estratosférico forma uma camada que protege a vida na Terra da emissão de raios ultravioleta. Porém, com sua destruição, esses raios atravessam a camada, aumentando o aquecimento global, o risco de câncer de pele e os danos em cultivos vegetais. Eutrofização. Os vários tipos de poluição do ar acabam sendo depositados nos corpos hídricos, estimulando o supercrescimento de algas, que diminuem o oxigênio na água e acabam levando populações de animais aquáticos à morte. O que fazer? Procure apoiar políticas ambientais. Reduza o consumo de alimentos de origem animal e o uso do carro. Incentive empresas que têm responsabilidade para com o meio ambiente e dê preferência a produtos com menor pegada ecológica. Quer saber mais? Acesse a matéria completa nos cartões ou na descrição. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal e ative as notificações.